Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita coisa nenhuma, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional do nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe, a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. Quando uma ponte cai, o engenheiro é o culpado. Quando o doente morre, o médico é o culpado. Quando o país está falido, o povo passa fome, quem são os culpados? É claro que são os políticos. Tem algum deles ainda o direito de querer ser presidente da República? Meu nome é Nery. Esse é o pior brasileiro de todos os tempos. O Lula é o pior brasileiro já nascido em território nacional. Ele saiu, ele era o chamado excluído total e chegou ao número 1, chegou à presidência da República. O que esse Lula deveria vender e fazer? Porque é o que ele simboliza. Você se esforce que você consegue. Você se esforce que você consegue. Não, ele faz o contrário. Sem mim ninguém consegue nada. Sem o PT ninguém consegue nada. Porque esse país é um ódio de classes. É não sei o quê. O rico sabota o pobre. Sabe? Ele corrompe mentes. Ele corrompe o espírito nacional. Analisa isso. O PT realmente... Você disse várias vezes que o PT está caminhando para uma ditadura comunista. Isso não é exagero? Não, não é exagero. Agora você não pode caricaturar o comunismo. O que é o comunismo? Ele modifica-se. Há várias formas. Não é o comunismo necessariamente soviético, aquela volta aos anos 60. Não é simplesmente assim. Não podemos raciocinar assim. Aí você limita e fica ridículo. Quem está dizendo que tem que ser recuperado, que o objetivo do Foro de São Paulo é recuperar o que foi perdido no leste europeu, é o próprio Foro de São Paulo. Isso é a fala oficial do Lula. Paralelo real com o conceito de ser judeu. Porque assim, eu conheço judeus ateus, judeus ultra-ortodoxos, judeus de ultradireita, judeus de ultra-esquerda. Aliás, quem fundou a direita e a esquerda são judeus. Marx era judeu. Frequentemente temos que ouvir militantes tentando nos culpar pelos erros de nossos ancestrais. Mas repare que essa culpa é sempre jogada no colo de pessoas brancas. Porém, podemos acabar com esse delírio de dívida histórica, nos recusando a pedir desculpas. Eu não me culpo pela colonização dos povos indígenas. Antes dos europeus, eles viviam guerreando entre si, praticando canibalismo e rituais envolvendo sacrifícios humanos, além de criarem ditaduras na América Central após conseguirem independência. Eu não me culpo pelo apartheid. Assim como no Haiti os nativos massacraram os brancos da área, pesquise um pouco sobre o governo de Robert Mugabe. Eu não me culpo pela escravidão. Todos os povos foram escravagistas. Quem vendiam os escravos para os europeus foram os próprios africanos, além dos muçulmanos venderem escravos brancos. Inclusive, no Brasil, quem iniciou o movimento abolicionista foram os cearenses, enquanto até os dias de hoje os africanos escravizam o próprio povo. E digo mais, sem a colonização eles não teriam nenhum tipo de avanço tecnológico por si próprios. O único que se salva é o Egito. De resto, não criaram nada de relevante. Eu não me culpo pelas cruzadas. Nossos ancestrais lutaram bravamente para expulsar o Islã. Caso contrário, toda a nossa civilização iria por água abaixo, principalmente nossas mulheres. E esse gene corre no sangue de todos nós. Mas é uma pena que a invasão deles agora seja de soft power. Eu não me culpo pelo imperialismo.
Os mongóis construíram o segundo maior império da história, mas ninguém sugere que eles devem negar seu senso de identidade cultural. O problema não foi e nem será nossos ancestrais. Não temos dívida com nenhum povo, nenhuma etnia ou nação. Nós lutamos, trabalhamos e construímos. Essas acusações são apenas militância da esquerda. Não duvido deles invadirem culturalmente o Brasil daqui a alguns anos, visto que o próprio governo incentiva isso. Eu não me culpo pelo Holocausto. Os soviéticos causaram inúmeros genocídios no leste europeu, mas são aclamados pela esquerda que tentam ofuscar a história a todo custo. Aceitam um genocídio, mas negam outros. Além de que eles fazem literalmente a mesma coisa com o povo palestino, os liberais e socialistas dizem defender os direitos humanos, mas com esse vídeo dirão que eu faço parte do problema. A única forma de acabarmos com isso é nos recusando a pedir desculpas. Eu não me desculpo por erros que não cometi. Eu não me desculpo por erros que você cometeu. Eu não devo nada a ninguém. Eu não me desculpo. Uma nação, quando perde a personalidade, isto é, esqueceu-se das tradições, das suas origens, menospreza o seu passado, essa nação perdeu o direito de ser independente. Aqueles povos que foram conquistados pelos regimes totalitários, absorventes e esmagadores, antes de perderem a independência, já tinham perdido a personalidade e não souberam reagir. Precisa ter personalidade, isto é, ter memória, isto é, ter história. No momento atual do Brasil, mais do que nunca, temos que evocar as nossas tradições. Estes corifeus de ideias dissolventes, que a tradição é inimiga do progresso, mostram uma perfeita ignorância, até da sua própria língua. A palavra tradição procede do latim traditio, isto é, passar de trás para frente. Como pode ser a tradição inimiga do progresso, se o progresso é palavra sinônima de tradição? Se a tradição é passar de trás para frente, tradição é sinônimo de progresso. E não pode realizar verdadeiro progresso aquelas nações que perderam o sentido da tradição. Porque quem importa o progresso material, o progresso tecnológico, o orgulho da ciência, as realizações das indústrias, se isso tudo não pertence a um grupo humano, então somos uma terra de ninguém, onde todo mundo vem realizar progressos, mas onde ninguém sabe a quem deve pertencer esse progresso. Fosse tapa e pescoção em vagabundo dessa cadeia, eu mereço sair daqui preso e pegar prisão perpétua, porque já arrebentei muito desses vagabundos no cacete e na bala. Vagabundo tem que ser tratado no cacete e na bala. Igual teve uma pilantra de uma repórter que falou quando a polícia matou 12 vagabundos. Uai, mas não morreu nenhum policial? Graças a Deus, tinha que ter morrido 15, 20 bandidos e não policial. Graças a Deus, porque temos técnica, tá? Temos técnica, estamos preparados para enfrentar. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha
Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido.